Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus a você que está conectado conosco. A partir de agora, pelas nossas plataformas digitais, estamos ao vivo pela rádio, TV Web Manaim e é claro, né, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você que nos acompanha, está nos assistindo, nos ouvindo no Brasil e no exterior. Estamos com a nossa programação transmitindo a partir daqui da nossa central de comunicação. Isso, aqui na Praia de Itaparica, estamos aqui no Plano 100, na nossa central de comunicação, transmitindo para o Brasil e, é claro, para o nosso exterior. São mais de 180 países conectados conosco, mencionamos isso tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, daqui a pouco, né, praticamente aí às 8 horas da noite, nós teremos o culto de glorificação ao nome do Senhor. Mas antes, nós teremos aqui o nosso pré-culto. Você vai conhecer sobre o pastor, sobre a vida, sobre o ministério, sobre as experiências, sobre a família do pastor, que estará conduzindo hoje o culto às 8 horas da noite, é claro, principalmente o seu testemunho. Nós queremos ouvir o testemunho, e o testemunho, quando nós ouvimos, é para a edificação. E nós glorificamos muito ao nome do Senhor. Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Serlon. Pastor Serlon na atividade. Pastor Serlon, que alegria recebê-lo aqui hoje no pré-culto. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco em nossas plataformas digitais. É uma grande alegria, um grande prazer em Cristo estar aqui compartilhando desse momento, nessa comunhão, esse mistério glorioso que o Espírito Santo opera, nos aproximando, apesar da distância geográfica, física, mas tão próximos nessa unidade que a fé nos proporciona. Amém, glória a Jesus. Olha, o pastor Serlon, ele é natural de Vitória, no estado do Espírito Santo, mas ele mora aqui em Vila Velha. Está hoje ali congregando na Igreja Cristã Maranata, conhecida, né, como Marazu, na Praia da Costa. E pastor Serlon, já há quanto tempo já de ministério, pastor? São 10 anos de ministério, Jorginho, 10 anos desde a unção ao Ministério da Palavra e 8 anos de ordenação. Amém, glória a Jesus. Aliás, foram levantados muitos pastores nesse ano, né, pastor? E nós estamos glorificando a Deus por isso. Amém. Foram mais de 500 pastores ordenados ao longo desse ano, dentro de uma pandemia, e Deus operando, né? Glória a Deus. Dentro ali de problemas, de situações difíceis, mas Deus operando no meio do seu povo, levantando servos cheios do Espírito Santo para a realização da obra do Senhor. Pastor Serlon, quero saber quando que o pastor teve um encontro com o Senhor Jesus, se o pastor nasceu num lar evangélico, nos conte, pode falar todos os detalhes da sua conversão. Foi quando era um adolescente, era um jovem, ou já nasceu ali no lar evangélico? Como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Jorge, falar da nossa experiência de salvação, de conversão é sempre algo muito maravilhoso, né? Eu tinha 18 anos de idade quando eu aceitei o Senhor. Eu não nasci num lar evangélico, fui criado numa religião histórica, né? Mas desde os 12, 13 anos já não frequentava mais nenhuma igreja. Tinha dúvidas, como tantos têm, né, hoje, a respeito de Deus, e não frequentava nenhuma igreja, nem para visitar, nem para casamento, nada. E aos 18 anos de idade, uma segunda-feira à noite, eu me senti muito triste, o coração muito vazio, e eu falei, eu preciso numa igreja hoje. Eu pensei, a primeira igreja que eu encontrar que estiver aberta, eu vou entrar. E numa segunda-feira à noite, geralmente não havia igrejas abertas, né? Não é um culto em que a grande maioria das igrejas evangélicas tem, né, culto público. E eu falei, a primeira igreja que eu encontrar, eu vou entrar. Me arrumei, lembro até hoje a roupa que eu usei. Mas antes de você entrar na primeira igreja, né, nessa parte, mas você era um jovem difícil de lidar? Digamos assim, vou falar abertamente, um jovem rebelde? Não, até que eu não era, não. Era uma pessoa difícil de lidar? Não era, não. Assim, não tinha essa questão. A questão é que o mundo, vivendo no mundo, né, a convivência com os amigos, você começa a ter certas práticas, né, vícios, essas coisas que acabam nos descaracterizando. Mas eu não tinha, assim, nenhuma... Era uma pessoa tranquila, minha família, uma família estruturada, pai, mãe, meu pai já tinha falecido nessa época. Inclusive, uma bênção que o Senhor me deu foi ver a minha mãe se converter nesta obra, depois que eu me converti. Tinha os meus irmãos, mas um vazio muito grande no coração, porque eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, realmente. Então veio essa segunda-feira abençoada. Essa segunda-feira abençoada de agosto de 1994. Mas é interessante, Jorge, que 94 foi um ano em que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, né? Sim, eu sempre gostei muito de futebol,
eu sempre gostei muito de futebol. Eu tinha um amigo nosso que acompanhava futebol conosco, e no dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, todo mundo comemorando, eu vi esse amigo meu indo pra igreja, de terno, de gravata, com violão. E eu falei, fulano, falei o nome dele, você, rapaz, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, você não vai comemorar não? Eu falei, não, rapaz, eu tô agora tendo uma experiência com Deus, eu tô indo pra igreja. Vida, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Aquilo realmente foi em julho de 94, né, que ocorreu esse fato. Eu fiquei realmente muito curioso de saber o que tinha acontecido com ele. Ele estava indo justamente para a igreja lá do bairro. E aí, alguns dias depois, a primeira igreja na qual eu fui foi a Igreja Maranata. Porta aberta, entrei. Uma igreja num bairro muito simples aqui de Vila Velha, né? E uma coisa interessante, Jorge, o que é a comunhão antes do culto, né? Eu cheguei na igreja por volta de 7h10, e como eu disse, era uma igreja simples, só tinha violão. O único instrumento da igreja era violão. E aí um irmão dedilhava, o outro improvisava um baixo, né, com as cordas mais graves, o outro, né, pontilhava ali. Mas a comunhão daquele momento ali, antes do culto começar, né, das 7h10 até ali, o Senhor já começou a me visitar, naqueles 20 minutos que antecederam o culto, eles tocando violão, só tocavam, não cantavam não. E aquilo começou já a ser uma forma de Deus visitar o meu coração, me abençoar. E aí veio o culto, era o culto de segunda-feira, culto de glorificação como hoje, né? E ali nunca mais eu saí da igreja. Dali eu já saí com o meu coração cheio, recebi uma excelente assistência, os irmãos vieram. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei mais 2 horas, fiquei até 10 horas da noite na igreja, perguntando e tal. E ao longo daquela semana, os irmãos me dando assistência, eu já comecei a ler as apostilas. Glória a Deus. Do Manaim. E no sábado daquela semana eu fui batizado com o Espírito Santo. Que maravilha. Então foi realmente uma experiência de uma definição uma entrega muito rápida, né? E como é que foi a sua família, a família que não conhecia o Senhor? Como é que eles receberam essa sua reação, essa sua transformação? Olha, como é que você chegou para a família? A partir de hoje, sou um servo de Deus. Receberam bem essa notícia? Receberam bem, porque, por exemplo, minha mãe tinha muita preocupação comigo, né, em relação a eu estar vivendo, né, fora de uma referência evangélica, apesar dela não estar numa igreja. No passado dela, isso foi uma coisa que eu descobri depois, bem depois. Ela havia sido de uma igreja evangélica tradicional, quando bem jovem, chegou a se batizar, mas ela não me criou no evangelho. Então ela ficou contente, no primeiro momento até aliviada, né? Havia parentes meus católicos, mas eu não tive oposição dentro do meu lar, não. Muito pelo contrário, eu sou irmão mais velho, né? E eu, pelo fato de meu pai ter falecido quando os meus irmãos eram muito novos, inclusive eu também era muito novo, eu sempre fui uma referência dentro de casa. E com o passar do tempo, a minha posição em relação a algumas questões em que eu tive que me posicionar, isso no primeiro momento causava um certo desconforto, né? Mas o Senhor honrou, tanto é que minha mãe se converteu, né? Veio para a presença do Senhor e morreu em Cristo. Glória a Jesus. Nesta obra. A minha irmã, o Senhor alcançou de uma maneira gloriosa, com sinais. São quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. São vivos? Isso, todos vivos. Amém. Então servindo ao 2 Senhor. irmãs e 2 irmãos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Aí, bom, se converteu, teve esse encontro, foi batizado com o Espírito Santo. Agora, como é que começou ali? Começou a usar o terno, começou a ser obreiro. E quando é que veio o diaconato? O diaconato Como é que foi veio, esse momento? O diaconato veio, eu me batizei muito rápido também, no dia 18 de dezembro, com 4 meses mais ou menos de igreja, eu me batizei. E antes de falar do diaconato, Jorginho, uma coisa muito importante, em janeiro de 95 eu comecei a trabalhar no Manaim, como voluntário. E na época o Manaim ainda não tinha essa estrutura, já tinha uma estrutura muito expressiva, mas ainda não da maneira que é hoje. E eu trabalhei naquele seminário na cozinha, né, ajudando ali e ouvindo experiências de irmãs muito maduras. E eu passei a ser muito integrado ao Manaim. Eu durante 4 anos eu subia em todos os seminários, então isso me deu uma base doutrinária muito, muito boa, porque o Senhor me deu a bênção de durante muito tempo trabalhar tomando conta do extintor que ficava no templo, né? Então eu ficava no templo, graças a Deus nunca teve incêndio, e sempre ali ouvindo as aulas. Então isso me deu uma formação doutrinária muito, muito sólida.
Comecei a ser obreiro ainda em 96, como jovem. E eu me casei em março de 2001. O diaconato veio em abril do ano seguinte. No dia 18 de abril veio o chamado para o diaconato. Na mesma igreja que nós começamos, com um grupo de 8 irmãos, num lugar muito difícil, conhecido como Beco do Garrafão, na região de Santa Rita. Nós começamos ali um trabalho com 8 irmãos. Foi nesse trabalho que a minha mãe se converteu. E nós saímos de lá, na época que nós saímos com mais ou menos 40 pessoas. Foi construída a igreja na qual eu me casei, onde eu conheci a minha esposa. E 1 ano e 1 mês depois veio o chamado, no dia 18 de abril de 2002, para o diaconato. Eu queria contar uma experiência muito brevemente. Claro. No mesmo dia em que eu fui chamado para o diaconato, nasceu a minha sobrinha. E a minha sobrinha, ela teve um problema de saúde, com mais ou menos 2 aninhos de idade, e ela parou de andar. E o meu irmão, procurando recursos, né? Na época a família com pouca condição financeira, ele foi para um lugar, foi para o outro, e ninguém tinha uma resposta, né? E a minha sobrinha tinha parado de andar. E eu estava saindo para dar uma aula para os jovens, e o Espírito Santo, ele nos deu ali uma ousadia, e eu falei, não, nós vamos orar por ela. Eu chamei ela para orar, o pai dela, meu irmão, né? Numa parte da casa, e orei. Eu era diácono, impus as mãos. E quando eu abri a palavra naquela ocasião, no momento em que eu abri a palavra, o Senhor deu o seguinte texto: e logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos. Aleluia. E de fato eu peguei na mãozinha dela, chamei ela pelo nome e falei, pode andar, vem cá andar contigo. Ela levantou e andou naquele dia. Aleluia. Foi uma experiência muito grande, porque eu era diácono, né? Uhum. E ela nasceu no dia em que eu fui levantado ao diaconato. Que benção, hein? Que experiência notável, marcante. E por certo, ele marcou muito, né? A família, né? O seu irmão, né? A criança, toda a família. Nós glorificamos ao Senhor por isso. Então esse foi um momento marcante no seu diaconato. E quando é que veio o momento ali de ser chamado para ser ungido na casa do Senhor? A unção, eu fiquei 9 anos como diácono, né? Uhum. Naquela época aqui em Vila Velha, era muito comum ter diáconos responsáveis por igreja. Hoje, como você mencionou, o Senhor tem levantado muitos pastores, inclusive é uma promessa do Senhor, né? No Velho Testamento, em Jeremias, o Senhor diz que dará pastores conforme o coração dele, ao seu povo, né? Mas naquela época era muito comum o diácono tomar conta de igreja. Então eu fiquei tomando conta de igreja ali na região. Depois nos mudamos para uma outra área aqui de Vila Velha mesmo. E desses 9 anos eu passei por vários ministérios, vários pastores, com características diferentes. Eu sempre entendi o seguinte: não, eu vou observar, vou aprender, né? Então acho que isso foi muito importante para o meu ministério, porque teve pastores que eram extremamente atenciosos com o rebanho. A minha mãe mesmo, né? Ela ficou muito doente nos últimos anos, e houve pastores que deram uma atenção muito especial a ela, né? Pastor Iraldo, por exemplo, pastor Antônio Sério, né? Companheiros que estão até hoje servindo ao Senhor no ministério. Então isso foi uma coisa que chamou muita atenção, o cuidado com a ovelha, né? O comprometimento com a ovelha. E aí eu comecei, a partir de um certo momento da minha caminhada, ainda como diácono, a entender que o Senhor tinha um chamado para o ministério. E eu nunca orei assim, Senhor, eu quero ser pastor, me dá, não. Eu orava assim, Senhor, se o Senhor tiver isso para mim, me prepara. E em 2011, na igreja de Mar Azul, onde eu estou hoje, eu era diácono lá, veio o chamado para o ministério. Foram levantados 3 companheiros naquele culto, eu e mais 2. Maravilha, né? Glória a Jesus. 25 de outubro de 2011. Tudo marcado, né? Glória a Jesus. E a ordenação ali, aí você foi ungido e depois foi ordenado. O Senhor te deu algum dom, o Senhor te deu algum sonho, alguma visão, alguns sinais que você, olha, tá chegando o dia, tá chegando... Interessante. O Senhor começou a testificar? Ou foi uma surpresa? Não foi uma surpresa não, porque a igreja tinha sinais, né? Em cultos, os irmãos... até um certo amor, né? Entregavam dons, a gente foi entendendo. O Senhor foi falando muitas vezes quando eu abri a palavra, né? Eu fui ordenado com 1 ano e 11 meses, né? Em 2013. Foi no batismo. O pastor, junto ao qual eu estava, ele falou: olha, nós vamos ter o batismo, leva uma outra muda de roupa para poder ajudar lá no tanque, né? Mas o Espírito Santo já estava testificando já.
eu já fui mais ou menos. Então, no mesmo dia que eu fui ordenado, eu tive a minha primeira experiência de batizar, né? Junto ali com o pastor ao qual eu estava. Que maravilha, glória a Deus. Veio a ordenação e tá hoje ali na igreja de Marazu, em Vila Velha. Igreja de Marazu, para quem não conhece, fica próximo do Shopping Praia da Costa, perto do Conjunto Marazu, e é carinhosamente conhecida como Marazu. Tem mais pastores lá no Marazu hoje? Hoje temos lá conosco o pastor Luciano, né? O Luciano está conosco lá, um pastor que já esteve por vários lugares do Brasil, né? Em função das atividades profissionais dele, no Pará, também em São Paulo, Tocantins. Pastor Sérgio Camilo tá lá conosco, ungido Bruno Brito, conhecido como o Bruno Festa, né? É uma festa da igreja, um servo muito alegre, um companheiro lá que tem estado conosco. Glória a Deus. Falando nisso, um abraço aos companheiros que tanto nos têm ajudado lá na igreja de Marazu. Tem sido fundamental a participação dos pastores e do Gildo Bruno. Eu comentei sobre os pastores porque a igreja de Marazu é uma igreja muito grande, né? Muitas ovelhas, então é necessário ali, então tem que ter ali um corpo, né? Diaconal, os pastores ali à disposição para estarem ajudando, né? A igreja, cuidando daquele rebanho ali, né? Pastor Serlon. E nós glorificamos muito ao nome do Senhor por isso. Muito bem, são 7 horas mais 47 minutos, 19 horas mais 47 minutos. Daqui a pouco o pastor Serlon estará conduzindo o culto no estúdio 4, conhecido carinhosamente como o estúdio do satélite. Ele vai sair daqui do estúdio da Rádio TV Web Manaim e vai se dirigir ao estúdio do satélite. Mas antes, para você que não sabe, o pastor Serlon, ele é professor também. E isso, ele dá aula, tem a profissão de ser um professor. Eu estou mencionando isso, sabe por quê? O pastor dá aula para pré-vestibular, né, pastor? Ensino médio pré-vestibular. Pré-vestibular. Eu estou mencionando sobre a profissão dele porque eu já me encontrei, são inúmeras pessoas, inúmeros jovens que eu já encontrei, eu não combinei com ele nada, até uma surpresa para o pastor Serlon. Muitas vezes eu encontro com jovens e os jovens se identificam com o pastor Serlon. Por quê? Porque conhece o pastor Serlon na igreja e conhece o pastor Serlon, o professor Serlon, lá na escola, lá no curso. E eles glorificam, olha, que bênção, eu tenho o pastor e eu tenho o meu professor, porque eu estou me preparando para a universidade, estou me preparando para algum concurso, e eles amam o pastor Serlon. Então, os jovens têm uma admiração muito grande pelo pastor, por este fato, né, de ser um professor, pastor e professor. Essa identificação com os nossos jovens. É uma bênção sim. Esse contato com os jovens, ele é muito... O jovem, ele é uma força na igreja, né? É uma potência na igreja. E eu fui jovem na igreja, eu ficava muito alegre quando eu via pastores que eram, de alguma maneira, referência, né, na sua área profissional, pessoas que eram referências para nós, nos inspiravam de uma certa maneira. E muitas pessoas têm a equivocada ideia de que a educação, o conhecimento, né, a ciência levam a pessoa a ficar distante de Deus. Muito pelo contrário, já tive a oportunidade até de lidar com uma jovem brilhante, uma menina extraordinária, estudiosa, passou em 7º lugar em Direito na UFES na época. E ela tinha algumas dúvidas, algumas questões que ela veio trazer, e eu pude naquele momento, né? Ela falou, olha, eu nunca pude falar isso com ninguém, mas como você é professor de história, isso eu pude falar com ela ali, né? Tendo sempre por base a palavra de Deus, e hoje ela está na presença do Senhor, casada, glória né? a Deus. Serva. Que testemunho tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Serlon, qual será o texto? Daqui a pouco teremos um culto de glorificação. Qual será o texto, o tema que o pastor estará abordando no culto de glorificação nesta noite, pastor? Jorge, o nosso texto, o texto que vamos meditar essa noite é Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 27. Esse capítulo de Mateus, ele é muito conhecido pelo verso 28, né? O convite glorioso de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas antes de falar isso, Jesus, ele faz uma glorificação ao Pai. E é desta glorificação que nós vamos falar. Hoje é o culto de glorificação. Jesus, ele dá graças te dou, ó Pai, pelo fato de o Pai ter revelado aos pequeninos algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que é um mistério que para o mundo está oculto, mas que está sendo revelado pelo Espírito da igreja de Jesus. É desta glorificação que falaremos. Glória a Jesus. Pastor, obrigado pela sua vinda. Quer mandar um abraço para a esposa? Aliás, menciona o nome da esposa e o nome da filha. Fica à vontade. Claro. Minha esposa é Giovana de Barros Atividade, né? Nos casamos em 2001. Tem que lembrar a data, né? 10 de março de 2001.
né? Portanto, estamos casados há 20 anos. É minha filha, Ana Beatriz de Barros, na atividade, 15 anos. Isso. Né? Que, por certo, nesse momento está lá no Evangelho Sem Fronteiras, que tem sido uma benção aí para os nossos jovens, né? É verdade, glória a Jesus. Muito obrigado mais uma vez, a paz do Senhor, que Deus abençoe seu ministério, sua esposa, sua filha, toda a sua família, que Deus continue norteando a sua vida e sustentando, porque a vida do servo do Senhor é sustentado por esse Deus, né? Que nós servimos. Sem dúvida, glória a Jesus. Olha, 19h51, um grande abraço a você. Continue acompanhando a nossa programação pelas nossas plataformas digitais e daqui a pouco o culto de glorificação às 8h da noite você vai acompanhar e estaremos glorificando juntos ao nome do Senhor. Um grande abraço.